Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Meu nome é Aramis de Barros, estou falando diretamente de Navegantes, litoral norte da bela Santa Catarina. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Burkecast, seu programa semanal online de entrevista sobre reflexão política, conservadorismo, guerra cultural, globalismo e movimentos revolucionários. Aqui no Burkecast, esse e outros assuntos são sempre abordados a partir de uma perspectiva cristã e conservadora, a fim de que você possa fazer um contraponto a tudo aquilo que tem sido propagado pela grande mídia. Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online, onde você encontra um abrangente material de reflexão sobre temas variados de interesse do público conservador. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no burkeinstituto.com, burkeinstituto.com, e escolha ali o módulo de estudo do seu interesse. Quero lembrar você também que os episódios do Burkecast estarão disponíveis online pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e compartilhe essa reflexão com os amigos. Muito bem, nessa segunda edição do Burkecast, eu tenho a imensa satisfação de receber um conhecido advogado cujo trabalho em prol do resgate de um ensino livre da doutrinação ideológica resultou na criação do movimento Escola Sem Partido. Ele tem 59 anos, mora em Brasília desde 1985, é casado com Ruth, é pai de 4 filhos, já tem 5 netos e tem sido convidado para várias palestras, tanto presenciais como online, para falar sobre o movimento Escola Sem Partido. Vamos conversar hoje sobre o tema A Doutrinação no Sistema de Ensino Brasileiro. E para isso eu tenho a grande honra de receber o nosso convidado de hoje, Dr. Miguel Najib. Bem-vindo, Dr. Najib. Muito obrigado desde já por aceitar o convite para participar do Burkecast. Suas palavras iniciais, por favor. Bom dia, Aramis. É uma honra para mim estar falando com você aqui, participando da segunda edição do Burkecast. Vamos falar sobre esse assunto que interessa diretamente a milhões de famílias em todo o Brasil e é um tema que deveria estar ocupando um lugar de destaque na pauta dos debates políticos no nosso país. É um prazer estar aqui com você. Perfeitamente, doutor Najib. Eu sei que o senhor já é uma figura muito conhecida do público conservador brasileiro, mas para aqueles que eventualmente ainda desconhecem o seu trabalho e a sua história, por favor, conte para a gente um pouco sobre a sua experiência no campo do conservadorismo e como ela finalmente contribuiu para a percepção que o senhor teve de que algo não estava indo muito bem no sistema de ensino do Brasil. Bom, eu acho que eu posso resumir a história da minha caminhada intelectual dizendo o seguinte: eu fui vítima também deste sistema hegemônico criado pela esquerda a partir da década de 70 no Brasil. Na verdade, isto já vem vem da década de 30, né? Mas mais modernamente no Brasil, isso começa em meados da década de 70, né? Já ainda durante o regime militar, a esquerda se organizou para ocupar as escolas e universidades. Ao longo da década de 80, quando eu fiz o ensino médio, isso já estava em pleno desenvolvimento. Então eu também fui vítima desse ambiente cultural que a esquerda criou, não só na educação, como também nos meios culturais no Brasil. Então, a minha cabeça, Aramis, até meados da década de 90, era a cabeça de esquerdista. Eu votava em Lula, votava no PT, eu tenho essa página negra na minha história, né? A exemplo de muitas pessoas, né? Que depois abriram os olhos, né? E começaram a enxergar o que estava acontecendo. E nesse processo de tomada de consciência da situação, né, de me perceber como vítima, inclusive,
dessa manipulação hegemônica, foi decisivo o papel do Olavo de Carvalho. Né? Eu conheci o Olavo, os livros dele, e depois o conheci pessoalmente, em 1997. E a partir de então, aquele sentimento, aquela intuição de que alguma coisa estava errada, ficou muito evidente para mim. Né? Então eu tenho uma dívida intelectual bastante grande com o Olavo, porque me fez ver o outro lado das coisas. Né? Eu e milhares de pessoas no Brasil, talvez milhões de pessoas no Brasil, passaram a enxergar o outro lado, graças à força que o Olavo imprimiu, né, nas ideias conservadoras, a clareza dele, é um grande escritor. Apesar de que hoje o Olavo não apoia a Escola Sem Partido, né, e é um dos responsáveis, devo dizer, é um dos responsáveis pelo fato do Escola Sem Partido estar em baixa hoje. O Olavo conseguiu solapar vários apoios que o Escola Sem Partido tinha no meio conservador e também no meio político, né? Então eu lamento muito que isso tenha acontecido, foi um motivo de grande tristeza para mim que isso tenha ocorrido, mas foi graças, eu reconheço isso, jamais vou negar, graças à influência do Olavo que eu comecei a dar nome às coisas que eu sentia. Certo. Né? A compreender a realidade de uma maneira diferente. A minha cabeça passou por um momento de confusão, mas eu comecei a ver. E a partir daquele momento eu comecei a me enxergar e a pensar de uma forma diferente, que eu chamo vamos dizer assim, de uma maneira conservadora, de ver o mundo com outros olhos, né? Isso aconteceu de 97 até 2001, 2002, foi esse processo vamos dizer assim, de acordar daquele transe hegemônico no qual eu me achava até então. E eu comecei a me dar conta, aí a gente entra no Escola Sem Partido, eu comecei a me dar conta... Doutor Najib, exatamente essa é a pergunta que eu gostaria de direcionar ao senhor, aproveitando já o gancho que o senhor está deixando, que o senhor explicasse para a nossa audiência exatamente o que vem a ser o movimento Escola Sem Partido a partir dessa sua experiência. Pois então, eu comecei a perceber que eu havia sido vítima de manipulação dentro das escolas, né, por parte dos meus professores militantes, e que meus filhos também estavam sendo vítima da mesma trapaça intelectual. E houve um episódio, eu tenho 4 filhos, como você disse, e houve um episódio que ocorreu com a minha filha mais nova, que na época estava no 7º ano do ensino fundamental, em que o professor dela havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Aquela foi a gota d'água, porque eu já vinha observando o comportamento desse professor, que havia sido professor também de um outro filho meu, e eu sabia que era um militante. Nesse momento, eu resolvi fazer alguma coisa, né? Foi aquele ato inicial. Eu decidi redigir uma carta aberta a esse professor e fui imprimir algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola, do colégio, que era uma escola particular aqui de Brasília, distribuir aquela carta-denúncia aos pais que chegavam. Nessa carta eu denunciava o proselitismo ideológico feito pelo professor de História em sala de aula. E foi ali que nasceu o Escola Sem Partido, a partir vamos dizer assim, desse ato de rebelião da minha parte, né? Eu não vou mais aceitar isso, né? Acontece que a consequência desse ato, para mim, foi totalmente imprevista, né? Porque todo mundo ficou contra mim. A começar pelos alunos do professor, que eram fãs desse professor. O professor era um semideus para os alunos, entendeu? Então, exatamente como as vítimas da síndrome de Estocolmo, esses alunos, que eram reféns ideológicos, reféns intelectuais do seu professor, se rebelaram contra mim, que estava denunciando justamente essa submissão, essa trapaça intelectual. Então, eu fiquei alarmado com esse fato naquela ocasião. Isso foi em 2003, isso aconteceu em setembro de 2003. Eu fiquei muito alarmado com essa situação. A direção da escola negou que aqueles fatos que eu denunciava estivessem ocorrendo. E foi então que eu comecei a pensar num modo de tirar esse assunto das sombras, entendeu? Porque pouco se falava nesse assunto em 2003. Havia denúncias esparsas, mas não havia um local onde essas denúncias estavam organizadas, reunidas, como um grande acervo de provas. E foi isso que eu decidi fazer.
dar visibilidade ao problema da doutrinação, ao fenômeno da doutrinação nas escolas. Então, em 2004, eu criei uma página na internet. Esse foi o começo do Escola Sem Partido. Foi justamente em maio de 2004, ou seja, está fazendo agora 16 anos que isso aconteceu, né? Certo. Eu criei uma página para justamente reunir informações a respeito desse assunto. Estava tudo muito disperso, entendeu? Informações e denúncias de estudantes que se sentissem vítimas de doutrinação. E pronto, foi aí que nasceu a Escola Sem Partido, com o objetivo inicial de dar visibilidade ao problema da doutrinação. Perfeito, perfeito. Uma coisa importante também que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, doutor Najib, é o seguinte: quando a gente vê as críticas que a mídia tradicional, né, a academia tem feito ao Escola Sem Partido, a impressão que muitos de nós, lá de cá, tem é que esses críticos, jornalistas, professores, acadêmicos, pedagogos, eles não leram ou não entenderam a proposta do movimento, né? E uma prova disso, na minha percepção, é a confusão que essas pessoas geralmente fazem ao acusar o Escola Sem Partido de querer suprimir a liberdade de expressão dos professores em sala de aula. Então, a partir daí, eu queria que o senhor explicasse, por favor, para a nossa audiência conservadora, a diferença essencial entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra que o professor tem. Por favor. Isso é muito importante e a pergunta é extremamente oportuna. Antes, eu devo dizer que a partir de um certo momento, se eu não me engano, em 2008, né, o Escola Sem Partido, enquanto movimento, começou a propor uma solução para o problema da doutrinação. E aí é que nasce a proposta de uma maneira de resolver esse problema. E aí nasce o projeto Escola Sem Partido, né? Foi em 2014, em 2008 surgiu a ideia de se colocar um cartaz nas salas de aula com os deveres do professor, e em 2014 a ideia de se fazer um projeto de lei obrigando a fixação desse cartaz com 6 deveres do professor nas salas de aula, para conscientizar os alunos do seu direito de não ser doutrinado pelos professores. Muito bem, aí você me diz, as pessoas que criticam a Escola Sem Partido parece que não leram ou não entenderam a proposta do movimento. Eu diria para você que a esmagadora maioria realmente não leu, ignora o texto, o teor literal da proposta, e segue, vamos dizer assim, considera como verdadeiras as afirmações dos sindicatos de professores, dos partidos de esquerda, que são mentirosas em relação à Escola Sem Partido, né? Então, todas as críticas, Aramis, 100% das críticas feitas à Escola Sem Partido, nada mais são do que uma aplicação da falácia do espantalho. Certo. Eles distorcem a proposta do movimento para poder atacá-la. Então, são mentiras. Eles dizem, por exemplo, que o Escola Sem Partido impede o professor de falar de política. Isso é mentira. Isso é falso. Muitos professores têm obrigação de falar de política em sala de aula. Um professor de história, por exemplo, jamais poderia dar uma aula de história sem falar de política. Correto. Agora, falar de política é uma coisa. Fazer politicagem é outra. Então, isso é preciso entender que o Escola Sem Partido não cria nenhum obstáculo, nenhum impedimento, nenhuma interdição a temas. Nós não tratamos de temas. Não diz, olha, esse tema é proibido. Não existe isso no Escola Sem Partido. Tudo pode ser falado. O que não pode haver é o abuso da condição inferior, o abuso do poder de fala do professor em prejuízo da liberdade do estudante, a liberdade de consciência e de crença, do direito à educação e etc. Agora, o principal ataque que se faz à Escola Sem Partido é dizer que ele amordaça o professor, que ele está censurando o professor, que ele está violando a liberdade de expressão do professor. Esse é o principal ataque que se faz e por isso a sua pergunta é tão oportuna. Perfeito. Então é preciso deixar claro que a liberdade de cátedra assegurada aos professores na Constituição Federal não se confunde com liberdade de expressão. O professor não desfruta de liberdade de expressão no exercício da atividade docente. Por que não pode? Por que ele não desfruta dessa liberdade? Porque liberdade de expressão significa o direito de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto.
é a liberdade que nós exercemos nas redes sociais, por exemplo. Você fala, não interessa o assunto, você vai, aquilo que vem na tua cabeça, você pode escrever um tweet a respeito daquilo, ou fazer uma postagem no Facebook. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, a liberdade de expressão, ele simplesmente não teria que dar aula. Ele poderia passar o tempo todo de todas as aulas falando qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso violaria, para começo de conversa, o direito do aluno à educação, que está previsto na Constituição. Então, os alunos seriam obrigados a ir para a escola, né, a ficar parados, presos dentro da sala de aula, escutando os seus professores falarem qualquer coisa sobre qualquer assunto. Não aprenderiam mais matemática, não aprenderiam mais português, não aprenderiam mais biologia. Aí o professor resolve falar da sua vida privada e pronto, ele vai falar da sua vida privada. Aí ele resolve contar piada e o aluno vai ter que escutar o professor contando piada. Ele vai começar a falar mal do político A, do político B ou C, e o aluno vai ter que escutar mais. Então, veja, é absolutamente inconcebível a ideia de que um professor possa ter liberdade de expressão em sala de aula. O que a Constituição dá e garante aos professores é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de escolher a melhor maneira de transmitir aos alunos um determinado conteúdo. Mas esse conteúdo não é ele que define. Não é o professor que define o conteúdo que vai ser transmitido aos alunos. São instâncias que estão acima dele. É o governo, é a lei, é o currículo, etc, etc. Certo. O professor apenas transmite aquele conteúdo aos alunos. Essa é a exata compreensão da chamada liberdade de cátedra. Não se confunde e não pode se confundir com liberdade de expressão. Além do mais, como a presença do aluno em sala de aula é obrigatória, o aluno não pode sair da sala quando ele bem entende, se o professor tivesse liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de crença do aluno, que também está garantida pela Constituição Federal, seria letra morta. Então, um professor, digamos, um professor cristão, católico, evangélico, se tivesse liberdade de expressão, ele poderia usar o tempo todo de todas as aulas para fazer catequese. E os alunos que têm outra religião, ou que não têm religião nenhuma, seriam obrigados a escutar esse professor. Não poderiam sair da sala, seriam obrigados a ter presença. E o professor abusaria daquela audiência cativa para promover as suas próprias preferências religiosas. Então, isto é inaceitável, porque isso viola, inclusive, a liberdade religiosa do aluno. Porque há professores ateus que fazem isso na sala de aula também. Eles utilizam a audiência cativa dos alunos para ofender a sua religião, para dizer que Deus não existe, para atacar a religião dos alunos. Isto viola, obviamente, a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Então, por esses dois argumentos, né, porque o direito à educação e a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, só isso já basta para mostrar que não existe liberdade de expressão no exercício da atividade docente. Eu acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro. Com certeza. Isso me faz pensar o seguinte, doutor Najib. Os acusadores do movimento Escola Sem Partido, de que trata-se de um movimento que busca censurar, nos faz lembrar um pouco aquilo que está escrito lá no controvertido decálogo atribuído a Lenin, né? Quer dizer, acuse-os do que você faz, né? Quer dizer, são justamente esses tais que não aceitam o contraponto em sala de aula, não é? Não é verdade? Isso não acontece? Não, com certeza, né? Uma das estratégias da doutrinação é silenciar o oponente, é silenciar o aluno que se contrapõe àquilo que o professor está colocando como verdade dentro da sala de aula, né? Eu não defendo, eu acho que o professor é uma autoridade, ele tem que ser respeitado. Eu não sou muito fã desse contraditório dentro da sala de aula. O professor é que tem o dever legal e moral e ético de apresentar aos alunos os pontos de vista mais importantes sobre uma questão controvertida que esteja sendo abordada em sala de aula. Então, é claro que o professor é obrigado, ele tem o dever de responder as dúvidas dos alunos, né, de tirar as dúvidas e tudo. Agora, a altercação, o debate, eu digo, o bate-boca dentro da sala de aula, quando o aluno enfrenta o professor, desafia o professor, eu sou extremamente contra isso, sabe, o Aramis? Eu acho que isso tumultua o ambiente escolar e isto acaba com a autoridade do professor em sala de aula.
Então é preciso manter um ambiente de ordem e de respeito dentro da sala de aula. Mas isso tem que partir do professor. O exemplo tem que partir do professor. Sim, né? Mas eu me referia à própria presença de professores mesmo, que tenham uma visão, uma cosmovisão diferente daquela que a esquerda preconiza. Era nesse sentido, não propriamente do aluno, sabe? Sim, mas sim. Esses que acusam o Escola Sem Partido de ser censurador, né? Eles geralmente, eles próprios já agem de uma forma bastante agressiva e usando a censura contra outros que pensam diferente da própria classe, né? É verdade. Sabe que nós temos muitos relatos de professores falando sobre o ambiente tóxico das salas de professores, né? Onde a ação do militante, do sindicalista, daquele sectário, né? Acaba envenenando o ambiente, o ambiente escolar, inclusive a convivência com colegas. É realmente muito grave o problema e nós precisamos urgentemente desenvenenar as escolas, né? E para isso é preciso despolitizá-las. Perfeito, doutor Najib. Queridos amigos do Borkcast, estamos conversando aqui com o doutor Miguel Najib, fundador do Movimento Escola Sem Partido, sobre o tema a doutrinação no sistema de ensino brasileiro. Já temos mais de 21 minutos dessa entrevista super informativa e edificante. Eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Doutor Najib, vou pedir que o senhor nos conte alguns dos casos de ideologização, ou de doutrinação, como a gente popularmente costuma dizer, que tem ocorrido nas escolas, alguns dos exemplos que mais impressionaram o senhor, de todos os que o senhor tem visto aí, e por exemplo, alguns desses casos em que a situação evoluiu para um verdadeiro assédio contra o aluno, um assédio moral, uma humilhação. O senhor deve ter muitos casos como esse para nos contar, não? Com certeza. Olha, assim, os casos que mais chocam, em geral, são aqueles que são gravados ou filmados pelos alunos. Porque aí você vê, de fato, na entonação da voz, o tom de intimidação do professor, a abusividade fica muito mais gráfica, né? Mas existem muitos depoimentos, Aramis, de estudantes colhidos assim nas redes sociais, e que são muito impressionantes da gente ver como funciona, qual é a dinâmica da doutrinação, né? Eu separei 3 casos aqui, depoimentos de alunos que se reconheceram como vítimas da doutrinação. Fica à vontade. O primeiro depoimento de uma aluna diz o seguinte: quando eu tinha 13 anos e cursava a 7ª série do ensino fundamental, me recordo claramente da minha professora de educação física ministrando suas aulas sobre sexualidade. Ela dizia que as meninas não conheciam seus próprios corpos e, por conta disso, deveriam se tocar e usar espelhinhos para se conhecer. Ela não levou em conta a religião ou a educação familiar que os seus alunos já tinham. Os professores simplesmente falam o que querem. Me lembro muito bem daquilo tudo ter me abalado profundamente, pois estudei em escola religiosa da 1ª à 4ª série. Veja, ela tinha 13 anos de idade, e a professora de educação física, já estava ensinando as crianças, as meninas, a se masturbar dentro da sala de aula. Aquilo é chocante para uma criança. É claro, para algumas crianças, para algumas meninas, aquilo já era notícia velha. Vamos reconhecer isso. Mas para uma parte daquele público, era uma coisa constrangedora, porque invadia a intimidade daqueles alunos e passava por cima do seu direito ao pudor, né? Hoje em dia, nas escolas, os alunos não têm mais o direito ao pudor. Então, isso é muito grave e eu fiquei particularmente impressionado com esse depoimento. Um outro caso é um aluno que diz o seguinte, olha, isso aqui já é universitário, diz assim: estou tentando terminar meu mestrado em História do Brasil há 2 anos. Só porque estou mostrando que as pessoas que dizem que lutaram pela democracia estavam lutando pela implantação da ditadura do proletariado. Eu li mal aqui, eu vou reler. Ele não está conseguindo terminar o mestrado dele porque ele está defendendo a tese
de que as pessoas que lutaram pela democracia em 64 estavam, na verdade, lutando pela implantação da ditadura do proletariado. Ele diz, já debati com vários doutores, entre aspas, e nenhum quer ser o meu orientador, caso eu não mude a minha perspectiva. Como não vou mudar, vou protelando, uma hora sai. Então ele não encontra um orientador dentro da universidade que aceite que ele desenvolva essa perspectiva. Que nós sabemos que é uma perspectiva válida. Pois não. Que tem que ser investigada, mas ele não tem espaço para isso. Então, eu observei isso quando eu publiquei esse depoimento, eu fiz a seguinte observação. É assim, e assim é feita a triagem dos fatos históricos que serão contados às novas gerações. Ou seja, no doutorado, né, no mestrado, os detentores da cátedra universitária selecionam os fatos que vão entrar para a história. Fazem a triagem dos fatos que vão se tornar história e que vão depois entrar nos livros didáticos. Como escreveu George Orwell, eu completo aqui, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. É verdade. O impacto que isso tem, o Aramis, na história política de um país. A história política de um país, graças à ação criminosa desses militantes disfarçados de professores, apenas seleciona os fatos que são convenientes a uma determinada corrente política. É muito grave, né? Convenhamos. Doutor Najib, a gente ouve muitas vezes, geralmente esses indivíduos ligados à estrutura do Ministério da Educação, dizerem que eles até reconhecem que eventualmente possa acontecer casos como esse, do indivíduo tentar implantar abertamente uma ideologia ou uma mudança comportamental dentro de sala de aula, mas eles alegam que isso é muitíssimo pontual, né? Que isso acontece muito raramente, que isso não é algo muito comum. O que o senhor tem a dizer sobre essa contraposição que geralmente a gente ouve da parte da esquerda dentro dessa estrutura de educação do Brasil? Olha, a quantidade de provas sem partido vem juntando, colecionando desde 2004 para cá, não permite que eles façam essa afirmação. Os casos não são isolados. Existe um problema sistêmico na educação brasileira e existem toneladas de provas que demonstram esta realidade, e que demonstram, que comprovam isso que eu estou afirmando. Mas, Aramis, mesmo que isso não fosse verdade, mesmo que existissem meros indícios de que o problema poderia estar ocorrendo, mesmo assim, os estudantes teriam o direito de conhecer os seus direitos. Mesmo assim, o Estado teria o dever de agir preventivamente para que esses abusos não ocorressem. Porque a lei brasileira, ela, sobretudo no caso da Constituição Federal, ela adota o princípio da prioridade absoluta da defesa do direito da criança e do adolescente. Então, quando são direitos dos alunos, das crianças e dos adolescentes que estão em jogo, o Estado precisa agir preventivamente para impedir que ocorra qualquer violação. É por isso que a proposta do Escola Sem Partido independe da comprovação cabal, embora esta comprovação cabal já exista, né? A aprovação da nossa proposta depende disso. Por quê? Porque o Estado tem o dever legal de agir preventivamente para inibir a prática dessas condutas abusivas no momento em que elas atingem direitos de indivíduos vulneráveis, como são as crianças e os adolescentes. Então, resumindo, a doutrinação, o caráter sistêmico da doutrinação nas escolas é um fato absolutamente demonstrado. Atualmente, só gente muito descarada contesta ou nega essa realidade. Ou então pessoas que ignoram, e ignoram de propósito, as provas que estão sendo divulgadas diariamente pela Escola Sem Partido. Segundo, mesmo que fossem meros indícios, o Estado, o governo, teria o dever de agir preventivamente para inibir essas condutas abusivas. Perfeitamente, doutor Najib. Agora, diante do quadro que nós estamos vivendo, né, presenciando hoje no sistema
educacional brasileiro, com toda essa estruturação gigantesca que nós temos aí, o Ministério da Educação com cerca de 300 mil funcionários, né? Quer dizer, é uma estrutura burocrática, um edifício burocrático gigantesco, né? Bastante penetrado por essas correntes ideológicas destrutivas. O senhor acredita que é possível, de alguma forma, claro que isso não seria para amanhã, né? Seria um processo, todo um processo envolvido aqui, mas o senhor acredita que é possível resgatar as instituições de ensino no Brasil, ou o senhor acha que, ao cabo de tudo isso, os conservadores vão ter que recorrer a novas instituições que eles acabem criando fora desse sistema burocrático? Eu acredito que é possível resgatar, sim. Não no sentido de mudar a cabeça dos professores, né? Mas no sentido de inibir a prática de atos abusivos dentro da sala de aula. Eu tenho a opinião de que esse assunto, que esse problema pode ser resolvido em menos de um ano, no ensino fundamental. Certo. Eu digo, no ensino fundamental e médio, onde você tem a presença maciça de crianças e adolescentes, é possível resolver este problema em menos de um ano. E não precisa aprovar nenhuma lei. Então, isso é muito importante, sabe, Aramis? Sim. E a doutrinação só acontece porque ela se aproveita da inocência e do despreparo das vítimas. As vítimas não sabem que são vítimas. No momento em que a vítima se reconhece como vítima, que ela começa a perceber o caráter abusivo daquilo que está sendo feito pelo professor, ela denuncia. Ela conversa com o pai em casa e o pai vai e toma uma atitude. E esse conjunto, no momento em que uma massa de cidadãos pressionando as escolas, né, para acabar com esses abusos, eles vão cessar. O professor fica com medo de fazer. Porque ele não sabe, no meio daqueles alunos, ele tem 30, 40 alunos numa sala de aula, ele vai pensar, puxa, será que tem alguém aqui que está me filmando? Será que tem alguém aqui que está percebendo a minha malandragem? Então ele segura o seu ímpeto. Certo. E não é difícil fazer isso. Eu tenho repetido, se o presidente Bolsonaro, que tem milhões de seguidores, começar a defender a pauta de escola sem partido, começar a mostrar, olha, esses deveres do professor aqui já existem. Atenção, pais, vocês têm direito de filmar as aulas. Vocês têm o direito de saber o que seus filhos estão aprendendo em sala de aula. Se ele começa a divulgar isso, o Aramis, os pais que o seguem e que o admiram, eu estou falando do Bolsonaro, mas podia ser uma outra liderança. Claro. O que é fundamental é fazer com que os pais se conscientizem de que esses fatos abusivos estão ocorrendo e que eles são abusivos e que eles são ilegais. E aí o pai, exemplo do que ocorreu com o Código do Consumidor, quando o Código do Consumidor entrou em vigor, o cidadão começou a perceber que estava sendo trapaceado. Certo. E ele sabe que existe uma lei que o defende. Então é a mesma coisa. As regras que estão previstas no projeto Escola Sem Partido já existem. O Escola Sem Partido não está criando nenhuma nova obrigação para os professores. Tudo aquilo que está escrito no nosso projeto já é dever do professor. Então é só uma questão de fazer com que aquilo seja respeitado. E quem é que pode fazer isso? O usuário do sistema, o usuário do serviço. Certo. É impossível o Estado criar um aparato de fiscalização do professor. São 2 milhões de professores. Quem é que fiscalizaria a conduta de 2 milhões de professores? Seria necessário mais 2 milhões de pessoas, sendo que essas 2 milhões de pessoas, né, que acompanhariam cada professor, teriam também que ser tiradas do sistema de ensino. Então seriam cúmplices do professor. Na melhor das hipóteses, estariam ideologicamente alinhados com o professor. Então quem é que pode fiscalizar o serviço que está sendo prestado? É o usuário. Quem é o usuário? É o pai do aluno. Sim, perfeitamente. Então, se o pai do aluno tiverem consciência dos seus direitos e souberem identificar condutas abusivas dentro da sala de aula, o problema está resolvido. O próprio professor vai ficar inibido. Porque ele vai ficar com medo de sofrer uma denúncia, ele vai ficar com medo que algum aluno esteja gravando e venha publicar alguma coisa, vai ficar com medo de sofrer um processo, uma sindicância administrativa.
Veja, nós, do Escola Sem Partido, orientamos os pais a fazer isso. Uma mãe de Santa Catarina que se sentiu ofendida, aí do seu estado, na verdade ela mora em Caçador, ela está processando o estado de Santa Catarina por causa de uma professora de história. E eu estou advogando para essa senhora. Pois não. A filha dela foi vítima de doutrinação em sala de aula, e a mãe se sentiu lesada e ela e a filha estão processando o Estado de Santa Catarina, pedindo a condenação do Estado a pagar uma indenização de R$100 mil. Foi escola pública, né? Escola pública. Pois não. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem saído o problema. A solução é o Escola Sem Partido. Quer dizer, a solução é a proposta do movimento Escola Sem Partido. Precisa aprovar uma lei? Não necessariamente. É preciso apenas a lei, o objetivo da lei que nós estamos defendendo é conscientizar as famílias, conscientizar os alunos. Agora, se nós pudermos conscientizá-los sem lei, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. O que é fundamental é que eles entendam, compreendam que esses deveres existem, os deveres do professor existem, e que é preciso fiscalizar a conduta dos professores em sala de aula. Perfeitamente. Doutor Argibi, o senhor já consegue hoje perceber uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta institucional positiva a essas iniciativas do movimento Escola Sem Partido, ou seja, escolas mesmo que estão já reagindo no sentido de salvaguardar esses direitos do aluno e protegê-los contra essas ações nefastas de ideólogos em sala de aula, não? Aramis, eu já li mais de uma reportagem de meios de imprensa contrários à Escola Sem Partido, em que eles diziam o seguinte: embora ainda não tenha sido aprovado, o projeto Escola Sem Partido já está produzindo efeitos. Interessante, já está produzindo efeito. Muitos professores já ficam... Primeiro que muitos professores já começam a perceber que estão abusando dos alunos, graças a essa divulgação dos deveres do professor. O que são os deveres? É um mini código de ética do professor, do magistério. Então, o professor bem intencionado, porque ele também pode cometer abusos, ele pode, sem perceber, repetir condutas que ele aprendeu com seus professores. Correto. Aí ele começa a entender, e eu já tenho vários depoimentos de professores que dizem isso. Olha, eu costumava realmente aqui expressar de forma indevida as minhas opiniões em sala de aula. Depois do Escola Sem Partido, eu parei de fazer isso. Tem vários professores que já estão dizendo isso. Ou seja, o Escola Sem Partido está calando fundo no coração dos professores. Não daqueles picaretas, daqueles doutrinadores empedernidos. Esses daí não tem jeito, vai ser só na base da denúncia e da demissão, né? Certo. Mas muitos professores bem intencionados, e eu acredito que é a maioria, estão fazendo um exame de consciência graças ao trabalho feito pela Escola Sem Partido. Então, muitas vezes a gente publica uma denúncia e o professor não fala nada, mas ele pensa assim, em silêncio, sabe, o Aramis? Puxa, eu já fiz isso em sala de aula. Está errado, eu não posso fazer isso. Então nós estamos, ao dar publicidade a esses escândalos que acontecem no segredo da sala de aula, nós estamos fazendo um apelo à consciência moral dos professores. E eles estão, naturalmente, percebendo que isso é uma covardia e que isso não pode ser feito. Né? Por outro lado, as próprias instituições de ensino, né, sobretudo as particulares, começam a criar também mecanismos para controlar esse tipo de coisa. Então, vem numa reunião de professores, por exemplo, com a direção, aí o diretor chega e diz, olha só, não quero politicagem aqui dentro. Escola Sem Partido está de olho. Imagina se aparece uma denúncia contra a nossa escola, vai ser ruim para todo mundo. Então, a coisa já vai ganhando uma outra dimensão. Tudo isso está acontecendo, Aramis, sem que a gente perceba, em silêncio. Correto. Mas já está, graças a quê? Graças ao trabalho de conscientização feito pela Escola Sem Partido. Agora, multiplica isso por 10 milhões. Sem dúvida. Imagina, quanto mais efeito, imagina o impacto que isso poderia ter se lideranças como a do Bolsonaro e outros políticos, né, e formadores de opinião, promovessem também essa causa. Né? Ela certamente se expandiria, se criaria com muito mais velocidade e inibiria esses abusos, eu digo para você, em menos de um ano.
Em menos de um ano, o problema na educação básica, eu estou me referindo, no ensino superior é diferente. Certo. Aí vai levar muito mais tempo. Acontece o seguinte, é impossível chegar até a universidade sem passar pela educação básica, pelo ensino fundamental e médio. Então, se a gente conseguir mudar a cabeça do aluno, conscientizar o aluno dos direitos que ele tem, ele vai levar isso para o ensino superior. Ele vai levar isso na mochila, entendeu? Na cabeça dele. Com certeza. E aí o ambiente dentro da universidade também vai mudando, vai sendo reciclado. Então, veja, é fácil de resolver o problema, mas parece que ninguém quer resolver o problema, mesmo aqueles políticos que se elegeram com essa causa, com essa bandeira. Certo. Então, eu estou muito frustrado com a importância ou com a desimportância que esse tema adquiriu depois da eleição do ano passado, aliás, de 2018. Eu entendo. Doutor Najib, se o senhor me permite uma pergunta dentro de uma visão macro agora do problema, né? De forma geral, a situação do ensino no Brasil, ela reflete hoje essa ideia, digamos, socialista ou coletivista de que o Estado é o grande mentor e é o grande responsável pela educação do indivíduo. E como reflexo disso, nós temos essa enorme centralização, se não organizacional, pelo menos doutrinária, né, do ensino e do currículo escolar nas mãos do Estado, né? E aí, então eu tenho a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual o papel que o Estado deve ter no ensino das pessoas em geral, e esse ensino, ele deveria ser mais ou menos centralizado, mais ou menos unificado e padronizado a partir do Estado? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que um ensino mais ou menos mais centralizado tem vantagens e desvantagens sobre um ensino menos centralizado. Certo. Mas, de qualquer maneira, essa discussão no Brasil hoje é uma discussão sobre um problema inexistente. Eu quero dizer o seguinte, a ideia de que o ensino no Brasil reflete, é parte de uma concepção coletivista em que o Estado é o grande mentor e tal, pela educação do indivíduo, é apenas uma ideia, não reflete a realidade do que acontece no sistema de ensino, né? Certo. Na verdade, não é o Estado que controla a educação no Brasil. São os agentes do Estado. É a burocracia estatal. E essa burocracia não está sob o controle de ninguém. São os professores em sala de aula que fazem o que bem entendem. Então, quando nós estamos discutindo modelos, nós não podemos confundir o modelo com a realidade. Talvez o modelo brasileiro seja um modelo centralizador. Mas a única centralização que efetivamente existe na educação brasileira é uma centralização ideológica. No sentido de que a esquerda tomou conta de tudo. Mas o Estado não manda nada. A hierarquia, vamos dizer, as estruturas hierárquicas do sistema educacional não funcionam. Dentro da sala de aula, o professor faz o que quer. Ninguém sabe o que ele está fazendo ali. Não tem fiscalização, como eu disse. As aulas não são gravadas. Nem sequer para uma fiscalização aleatória, randômica. Doutor Najib, se o senhor me permite, isso que o senhor está dizendo poderia ser exemplificado no caso agora do ministro, por exemplo, Abraham Weintraub, que é um ministro da educação conservador, mas as diretrizes dele não são obedecidas nessa verticalidade toda, nessa estrutura? Seria mais ou menos isso? Não, sem dúvida que não são, mas o ministro não tem poder nenhum, por exemplo, o ministro da Educação não tem poder nenhum sobre os estados e municípios. Ele não pode demitir um professor do estado, ele não pode demitir um professor do município. Aliás, ele não pode demitir um professor do próprio Sistema Federal de Ensino. Uma vez que as instituições de ensino do Sistema Federal, que são as universidades e os institutos federais, possuem autonomia didática e disciplinar. É chamada autonomia universitária. Então ele não manda nada, ele não apita nada, nem no Sistema Federal de Ensino.
Todas as entidades de ensino ligadas ao MEC são autarquias. E essas autarquias desfrutam de autonomia didática e disciplinar. Didática científica, administrativa e disciplinar. Então, veja, o ministro da Educação, na verdade, é a rainha da Inglaterra. Certo. Ele possui algum poder para definir políticas, sei lá, mas é um poder muito limitado, diga-se de passagem, né? Então, nos estados e nos municípios, ele definitivamente não manda nada. Ele pode recomendar, mas se se as pessoas não escutarem o que ele está falando, paciência, entendeu? Ele não pode fazer nada. Perfeito. Então, essa é a realidade. O nosso sistema é uma bagunça. A melhor palavra para definir a organização do sistema de ensino brasileiro é bagunça, caos. Ninguém obedece ninguém. O professor faz o que quer dentro da sala de aula. Aqueles que querem dar aula, dão. Dão porque querem dar. Os que não querem dar aula, não darão. E nada vai acontecer com eles. Eles vão enrolar os alunos, vão fazer roda de conversa, vão fazer debate e acabou a aula. Tocou o sinal. E não tem fiscalizado, né? Você acha que os estudantes brasileiros são aqueles que têm o pior desempenho, ou estão entre aqueles que têm o pior desempenho em todo o mundo? É resultado disso que acontece, desta bagunça, né, que vigora no sistema de ensino. Perfeito. E, segundo o senhor está dizendo, esses responsáveis por essa situação caótica não podem sequer ser fiscalizados, correto? Na verdade, eles deveriam ser fiscalizados, mas cadê a coragem para fazer isso? Né? Cadê a coragem para mexer com uma categoria poderosa como é a categoria dos professores? Cadê a coragem para enfrentar os sindicatos? O político, o governador, o presidente, o prefeito, ele tem um olho no relógio. Ele diz, olha, eu tenho 4 anos para fazer alguma coisa aqui. Será que eu vou comprar briga com essa turma? E depois começa uma greve, o que eu faço? Por isso é fundamental colocar o poder na mão do usuário. O que eu defendo é colocar o poder de fiscalização na mão do usuário, da criança e do aluno que está em sala de aula e dos pais do aluno. Perfeito. É só o usuário que vai melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado. Uma vez que não há fiscalização, uma vez que não existe controle, quem é que tem que fazer isso? É o usuário. Mas para isso ele tem que ter o quê, o Aramis? Ele tem que ter consciência do problema. E a consciência do problema é que nós temos que levar para ele. Por meio das redes sociais, por meio de uma lei, se for necessário, se for possível. Mas, como eu disse, a aprovação de uma lei apenas aceleraria o processo de conscientização, que ele pode ser feito também pelas redes sociais, desde que as grandes lideranças no Brasil, né, estejam dispostas a levantar essa bandeira. Perfeitamente, doutor Najib. Doutor Najib, nós já estamos com quase 48 minutos de entrevista nesse nosso podcast, que tem sido muito instrutivo para todos aqueles que não conheciam o Escola Sem Partido, e eu quero reservar esses minutos finais para perguntar para o senhor como a nossa audiência pode, de alguma forma, participar do movimento Escola Sem Partido, ou ainda como os pais ou mesmo alunos que queiram denunciar esses abusos que têm acontecido nas salas de aula, como eles podem se valer do trabalho, da experiência e de toda essa conexão que o Escola Sem Partido já produziu nesses anos de trabalho, como eles podem fazer para participar de tudo isso, doutor Najib? Aramis, nós não temos condição de organizar um movimento nacional. O Escola Sem Partido é uma estrutura microscópica, somos assim, o núcleo, né? Somos eu e mais 4 pessoas, 3 ou 4 pessoas, contando com a Ruth, com a minha mulher. E nós não temos a menor condição, não temos recursos, não temos capacidade de organizar um movimento de dimensão nacional. Então, o que a gente diz? Qualquer pessoa, você que está ouvindo a gente aqui, qualquer pessoa pode criar um núcleo do Escola Sem Partido, sem pedir minha autorização, sem me avisar, sem coisa nenhuma, na sua escola, no seu bairro e na sua cidade. Façam isso. Criem núcleos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, para tratar desse assunto, para trocar informações sobre Escola Sem Partido. Conheçam o Escola Sem Partido. Conheçam as nossas denúncias. Saibam o que está acontecendo
para poder compartilhar essas informações com as pessoas que estão em volta de vocês. Seus amigos, seus parentes, conhecidos, vizinhos. Compartilhem as informações que nós estamos divulgando. Conheçam o que eu chamo de arcabouço jurídico da doutrinação no Brasil, que está perfeitamente posto nas nossas páginas e no nosso site. Conheçam a proposta do Movimento Escola Sem Partido, os 6 deveres do professor. Entendam por que é que você, pai, você, estudante, tem o direito de gravar as aulas. Nós temos um parecer a respeito disso. Temos até um modelo de petição inicial, caso o pai queira entrar com mandado de segurança, para garantir o direito do filho de gravar as aulas. Ou seja, nós temos um volume de informações imenso que nós compartilhamos com todas as pessoas. E, para isso, basta que eles nos procurem. Basta que eles acompanhem as nossas páginas nas redes sociais. Basta que eles conheçam a proposta do Movimento Escola Sem Partido. Está tudo lá. É tudo de graça. É só cidadania que nós estamos tentando espalhar. Cidadania é a capacidade que o indivíduo tem de exercer os seus direitos. Então, nós estamos dando a essas pessoas, e eu abracei essa causa como a causa da minha vida, estamos dando a essas pessoas a condição para que elas entendam quais são os seus direitos e como exercer esses direitos. Doutor Nagibe, eu poderia... E eu gostaria muito que você que está ouvindo a gente se inteirasse dessas informações e compartilhasse isso com as pessoas que estão próximas de você. Doutor Nagibe, o senhor poderia, por favor, rapidamente mostrar para o nosso público quais são os 6 deveres dos professores? Claro. É possível fazer isso agora, por favor, rapidamente? Sem dúvida nenhuma. Esses deveres do professor, que eu vou ler agora, eles, como eu disse antes, eles já existem. Eles não estão sendo criados pelo Escola Sem Partido. A lei, a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos já garante que esses direitos existem. O que o Escola Sem Partido faz, Aramis, apenas é traduzir esses direitos que estão previstos na Constituição Federal para uma linguagem mais simples, uma linguagem que um aluno do ensino fundamental e do ensino médio possa compreender. Primeiro dever do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Pois não. Eu coloco ênfase no verbo promover. Promover é fazer propaganda. Certo. Segundo dever do professor. O professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Ou seja, o aluno tem o direito de ser avaliado, de ser tratado segundo o seu desempenho acadêmico em sala de aula. Não em razão da sua religião ou da sua falta de religião, isso não interessa. Da sua preferência político-partidária, isso não pode interferir no modo como um estudante é tratado em sala de aula. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Com outras palavras, o professor não pode usar os alunos como massa de manobra a serviço dos seus próprios interesses, interesses de sindicato ou de partido político. Perfeito. Quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Sempre que há uma controvérsia a respeito da matéria que é ministrada pelo professor, o aluno tem o direito de conhecer os dois lados. Ou, pelo menos, ou os principais, porque muitas vezes existem mais de dois lados, né? Os principais pontos de vista a respeito daquela matéria. Certo. Quarto, ou seja, o professor tem até o direito, Aramis, de manifestar a sua opinião. Mas ele não tem o direito de tornar o aluno refém das suas opiniões. Ele é obrigado a mostrar também que a sua opinião é apenas uma, entre outras igualmente relevantes. Correto. Quarto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos
a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este foi o único dever que eu não escrevi. Eu copiei da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, está quase que literal. A gente colocou esse dever, é o artigo 12, item 4, de um tratado internacional sobre direitos humanos, que diz que os pais têm o direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode interferir nisso para colocar um filho, para fazer com que o seu aluno passe a desconfiar dos pais. Isso, inclusive, configura ato de alienação parental, quando um professor dificulta o exercício do poder parental dos seus alunos, no caso dos pais em relação aos seus alunos. Ou seja, é um ato ilícito grave. Ato de alienação parental é um ato ilícito grave. E, finalmente, o professor, sexto dever, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, o professor não pode permitir que outros façam aquilo que ele não pode fazer, uma vez que ele é autoridade em sala de aula. Perfeitamente. Meu prezado doutor Najib, nós estamos assim, então, chegando ao encerramento desse excelente podcast. Eu quero agradecer muito a disponibilidade que o senhor teve para nos abençoar com o seu conhecimento e a sua experiência por meio desse trabalho do Movimento Escola Sem Partido. E quero deixar agora aqui as suas considerações finais. Bem, eu naturalmente agradeço demais assim, o interesse do Burkecast, né, por esse tema. Eu acho que, de fato, vocês compreendem melhor do que ninguém aí a importância da gente proteger as futuras gerações, né, que estão sendo doutrinadas. E eu estou à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Quem tiver dúvida, pode escrever para o Escola Sem Partido, né? Só quer deixar um endereço de e-mail ou algum contato, doutor Najib? Olha, tem o nosso e-mail, que é escolasempartido@gmail.com. Tem as nossas duas páginas na internet. Tem a página do movimento, que é www.escolasempartido.org. Tem a página do programa Escola Sem Partido, que é www.programaescolasempartido.org. E tem as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Tá ótimo, doutor Najib. Então, muito obrigado, receba o nosso abraço, obrigado pelo tempo que o senhor passou conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu ministério. Muito obrigado, um grande abraço, Aramis. Grande abraço. Amigos conservadores do Brasil, meu muito obrigado a vocês por prestigiar mais uma vez o Burkecast com a sua audiência. Os episódios do Burkecast, eu quero lembrá-lo, estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Burkecast. E lembre-se sempre daquela sabedoria contida em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês, até a próxima.